A paz do Senhor, pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Rota 146. Sou Romilson de Andrade, estou aqui com meu amiguíssimo Gustavo. Paz do Senhor, Gustavo. Paz do Senhor, Romilson. Quanto tempo, hein, Gustavo? Voltamos aqui para gravar juntos e hoje nós estamos na nossa quinta lição dos jovens e o tema da nossa lição de hoje é um tema muito pujante que vai nos dizer sobre a realidade bíblica da santificação cristã. É, Até que parece por título santificação cristã é uma redundância porque é o único meio de santificação é, e não é um meio de santificação religioso, é um meio de santificação através de Cristo. Então não existe nenhum outro caminho no qual vai nos deixar santos, até porque pela nossa própria capacidade nós não temos essa possibilidade de nos santificar por nós mesmos, nós devemos nos santificar pela obra de alguém que é Cristo e nós vamos ver bem definido isso no nosso desenvolvimento da nossa aula. O texto principal se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, que diz: Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou oferta, o sacrifício do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então veja que o significado da santificação ele é dado pela questão da oferta de Cristo. A minha escolha, o meu ato de buscar a santificação, ela vai remeter a uma escolha em aceitar a obra de Cristo. Então ele não é sinérgico, né? Não depende de mim e depende de Cristo. Tudo já foi feito por Cristo, cabe a mim aceitar o seu caminho, cabe a mim cooperar e em aceitar aquilo que Cristo fez. O nosso trabalho para a santificação é aceitar a obra de Cristo em nossas vidas, de modo que a gente possa dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, a vivo pela fé no Filho de Deus. Inclusive, essa questão de viver pela carne vai ser tema da próxima aula dos jovens também, que é o cuidado com o corpo, né? Então, se a gente vive no corpo pela fé em Cristo Jesus, devemos cuidar do corpo assim como estivermos cuidando da obra de Cristo em nossas vidas. O resumo da lição vai nos dizer que a santificação não é somente possível, mas também esperada por Deus em nossas vidas. Então, Cristo possibilitou esse caminho, Cristo providenciou esse caminho, né? Ele abriu a porta da salvação para que nós, pela santificação, pudéssemos trilhar esse caminho. E a leitura bíblica em classe, o texto bíblico, está no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 20, que vai nos dizer assim: Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, já vos preparando, aprendendo, sede sóbrios ou sede equilibrados e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Então, de novo, Cristo é o centro desse processo de santificação, Cristo é o centro do processo da graça, e no qual, pela graça, no caminho da graça, nós temos a santificação, a redenção e os processos que acompanham a salvação. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então Pedro está falando aos cristãos da época, ou seja, agora nós temos uma nova maneira de viver. E como é que é essa maneira de viver? Que é o que ele vai explicar no versículo número 15. Mas, né, ele está fazendo um contraponto aqui ao versículo anterior, que era um andar, um caminhar de uma vida de ignorância. E agora ele está falando: mas com o Espírito, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Esse texto aqui é um texto muito importante porque, através dessa revelação daquilo que Pedro escreveu, vai nos dizer que a santificação, em certo grau, ele também é um atributo comunicável. Se bem que a gente entende que ninguém pode ser santo assim como Deus é, porque Deus é puramente e plenamente santo e não existe medida de santidade de Deus. De modo que quando a gente pensa em Deus como Ele sendo santo, por isso que nós devemos ser, Ele como modelo a que nós devemos nos espelhar, chegando a um grau de aperfeiçoamento, que é claro nós teremos na glória, mas de modo que a gente tem um alvo, a gente tem um parâmetro de santificação.
Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Também é um parâmetro de relação. Assim como Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito, Deus é santo, por isso nós devemos andar também em santidade. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então está falando, nós temos uma passagem limitada e determinada aqui na Terra, e se nós assim nesse período invocarmos a Deus e dissermos que ele é nosso Pai, nós devemos também entender que o nosso Pai, por aquilo que ele nos revelou, julgará a nossa conduta, né? A partir do certo momento que ele nos deu a ferramenta na cruz de podermos andarmos em santificação, em termos uma vida regenerada e buscá-lo como referência para as nossas vidas, nós temos a certeza que esse mesmo Deus que nós clamamos por Pai também nos julgará pelas nossas atitudes. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Aqui tem um problema da tradição que aí vai esbarrar em muitas teologias católicas, por exemplo, né? Que eles dizem que o tripé da Igreja Católica é a palavra, a tradição e tem uma outra, eu esqueci agora o termo, tem alguns outros que eles se referenciam para fazer a sua doutrina. Aqui, inclusive, o apóstolo Pedro está falando para aqueles que tinham uma tradição, inclusive judia anterior, falar assim: essa tradição é vã, né? Porque o que a gente tem agora é mais intangível, é mais incorruptível, porque nós somos comprados dessa vã maneira de viver e agora nós precisamos andar em santificação por causa do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado que nos prometeu e nos dará coisas incorruptíveis com um peso de glória muito mais excelente. Pessoal, nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre a santidade de Deus. Então, como que a santidade se envolve em relação ao ser Deus nas três pessoas da Trindade. Aqui ele destrincha sobre cada uma das pessoas da Trindade, olhando do ponto de vista de ordem de revelação. Então, a gente tem uma citação de Salmos, do Salmo 96, verso 9. Depois uma citação de Lucas 4:34, falando sobre a primeira falando sobre o Pai, a segunda falando sobre o Filho, e depois fala sobre o Espírito Santo com base em Ezequiel. Mas antes de falarmos sobre cada pessoa da Trindade sendo revelada como santo, nós precisamos entender o que é ser santo e como Deus é santo. Nesse sentido, nós temos algumas palavras e nós vamos explorá-las no sentido do hebraico no Antigo Testamento e do grego no Novo Testamento. Então, olhando primeiramente para o campo veterotestamentário, para as palavras que ali aparecem, nós temos o verbo kadash, que significa santificar. O substantivo de kadash é kodesh. Kodesh significa algo que é santo, aliás, santidade. E aí o adjetivo kadosh, algo que é santo. Kadash aparece tanto em todas as formas do hebraico, nifal, rifil, hitpael e kal também. Quanto à natureza dessa palavra, nós temos alguns problemas. Alguns falam que vem de hadash, que significa brilhar, enquanto outros falam que ela se deriva da sua raiz kad, que significa cortar. Então a raiz da palavra é um pouco difícil. Mas é interessante porque, até na discussão entre raízes, nós temos alguns aspectos da santidade sendo revelados. Porque enquanto alguns dizem que vem de Hadash, que significa brilhar, realmente a santidade dá um brilho a alguém, a um ser, dá um destaque ao ser, porque ele está separado do pecado, das trevas, do pecado e das trevas. E alguns, quando falam que é kad, que significa cortar, tem essa ideia de ser cortado de algo, no sentido de ser cortado do pecado. De qualquer forma, a palavra indica um isolamento, uma separação, uma majestade. Isso nós não podemos negar. Agora, falando um pouco sobre o Novo Testamento, então você deve se lembrar que Kadash, que é o verbo, Kodesh, que é o substantivo, e Kadosh, que é o adjetivo, aparecem ao longo de todo o Antigo Testamento e qualificando, na maioria dos casos, pelo menos o adjetivo, qualificando a pessoa, o ser de Deus.
No Novo Testamento nós temos algumas palavras também. Nós temos o verbo hagiadzo, que vem de hagios, que significa separado, santo, santificado. Paulo utilizava essa palavra para se referir à igreja. E ele corresponde a kadosh. Então, na Septuaginta, quando foi feita a substituição ou a correspondência das palavras no hebraico para o grego, a palavra kadosh foi entendida como substituída ou equivalente a hagiadzo, que vem de hagios, que tem esse mesmo sentido. Tem o sentido de reconhecimento mental, então você se refere a coisas ou a pessoas como considerando-as santas. Você atribui santidade, você reconhece santidade por uma palavra, por um ato. No caso de Deus, nós reconhecemos isso por natureza. No contexto grego, era utilizado em um sentido ritualístico, de rituais. E nós temos as diferentes formas com as quais essas palavras aparecem. Aparecem verbos, aparecem adjetivos, nas mais diversas declinações, e cada uma seguindo alguns princípios e se adequando melhor ao seu contexto. Nós até poderíamos fazer uma lista sobre cada forma com a qual essa palavra aparece, mas pelo menos para esse momento não nos é relevante. Mas lembre-se dessas duas palavras básicas, kadosh e hagios. Quanto à santidade de Deus, nós podemos postular algumas coisas também. Quando nós falamos que Deus tem como atributo a santidade, nós estamos dizendo que ele é separado do pecado e que ele se dedica a buscar a sua própria honra. Nesse sentido, nós temos, ao mesmo tempo, uma qualidade racional de Deus, onde ele se separa de algo, e uma qualidade moral, quando ele se separa do pecado, do mal, e a dedicação em prol da glória do próprio Deus. A santidade de Deus é ativa. O motivo principal é Ele. O motivo principal da sua santidade é a sua natureza, é Ele. Quanto à natureza disso, existe um debate filosófico-teológico muito grande. Se Deus autoafirma a sua santidade ou se isso é algo inerente a Ele, de modo que não haja possibilidade de Deus pecar. Mas... Você vê, eu acho até interessante, Gustavo, porque assim, se a gente for pensar que pecado é você estar separado de Deus, então ele necessariamente não seria algo ontológico. Pecado não é algo que é como um ser, né? Não existe pecado e Deus, né, como um ser. Não é aquele dualismo mais persa, naquela, né, Zoroastro e Zaratustra. Então, não existe um Deus do bem e um Deus do mal que é pecado. E, inclusive, quando a gente pega essa definição de Deus estar separado de algo, na verdade, Deus está acima de tudo, né? Deus sendo Deus, tudo já está separado dele porque ninguém é Deus, num sentido filosófico um pouco mais avante. Então, dessa forma, tudo que está separado de Deus é pecado, e quando nós nos inserimos nele, nós estamos em santidade. Sim. Né? Mas parece que não é uma relação lado a lado, né? Deus e o pecado. Tudo está abaixo de Deus e tudo, ou você está em Deus, portanto você está em santificação, ou você está fora de Deus, portanto você está em pecado. Perfeito. Né? Realmente é um debate muito extenso. Norman Geisler, inclusive, defendia que é por autoafirmação. Deus diz, eu sou santo, eu quero ser santo. Mas isso pressupõe a Uma possibilidade de Deus ser necessidade. ruim. Não, mas pressupõe a necessidade, né? Você fala, eu sou, por que você está se autoafirmando? Porque existe uma necessidade de autoafirmação. Então, fica diferente. É um debate muito complexo. Mas não faz parte do plano redentor de Deus revelar o porquê ele é santo, mas que ele é santo e que ele é a origem, a fonte de toda a santidade. Nós não precisaremos nos prolongar sobre como que isso envolve a cada pessoa da Trindade, porque quando nós falamos sobre o Deus Todo-Poderoso, nós encontramos referências bíblicas para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, já que os seus atributos não mudam de pessoa para pessoa. Então, a santidade de Deus é ativa, a razão da sua santidade é Ele mesmo. A santidade de Deus é intrínseca, é incriada, é imaculada, é observável em tudo aquilo que Deus criou. Então, nós podemos observar a santidade de Deus nos seus atos, nas suas palavras, nas suas obras, na pessoa de Jesus, que inclusive é mais um debate muito grande, que é a impecabilidade de Jesus. Jesus poderia pecar, Jesus não poderia. E o que nós sabemos é que ele não pecou.
porque Ele é santo. E tudo isso nos dá um exemplo. Tudo isso mostra para nós o que é santidade e que nós devemos buscar em Deus a santidade que nós precisamos. Bom, nesse segundo tópico, a gente vai falar sobre a santificação como um processo e deriva na questão de santificação posicional, a progressiva e a final. Veja que quando a gente pensa sobre santificação, a ideia posicional vai dizer, inclusive o primeiro parágrafo dessa lição, dessa parte da lição, vai nos dizer que a perspectiva de santificação nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos. Então veja que o nosso parâmetro, mais uma vez a gente repete isso, é estar na posição em Cristo, estar em escolhermos estarmos em Deus. Isso é algo posicional. Eu não sou santo porque eu necessariamente me separei do pecado, eu necessariamente fiz um processo de lavagem ou de qualquer coisa, mas é porque em Cristo eu tenho essa posição, porque eu sou guardado, né? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente pode até parafrasear dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente se santificará, porque é um processo posicional. Então, em Deus, não é que eu sou impecável, mas eu estou em processo de santificação. Inclusive, Gustavo, um negócio que eu acho muito interessante, que causa muita confusão, a gente diz dos outros, né? O Gustavo é santo, o Davi que está gravando aqui é santo, eu sou santo no sentido de nós estarmos em Deus. E não é porque eu cometo um deslize amanhã, apesar deles precisarem ser evitados, né? Não é porque eu cometo um deslize amanhã que eu sou menos santo do que eu fui hoje. Porque se o nosso parâmetro de santidade formos nós mesmos, nós jamais seremos santos. No sentido de que o nosso processo de santificação, ele deriva e precisa derivar da posição de santificação real que é Cristo. É o modelo do qual nós precisamos imitar. Então, à medida que eu me pareço com Cristo, à medida que eu tenho um coração de Deus, aí eu tenho a oportunidade de ser, né, mais santo no sentido até quantitativo e qualitativo. De modo que se a gente for pegar também a vida de Davi, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas a gente olha o histórico de Davi, né, não é um histórico muito bonito de se ler. Mas por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Não é porque Davi foi melhor do que Davi num ponto 1 e num ponto 2, não. É porque Davi, no momento do erro, ele procurou um coração arrependido e se parecer com Deus. Então, o momento da nossa santificação, ela está mais relativa a querer estar perto de Deus e se separar do pecado, do que efetivamente eu ser melhor do que eu sou hoje, né? Isso é mais um processo de coach do que de santificação. Mas aí também é um outro grande tema. A santificação posicional, então, ela está no sentido de nós aceitarmos estar em Deus. É, Inclusive, o tema de santificação, até para resgatar algo que o Gustavo disse, tem também uma outra derivação que foi de perush, né, que é da onde deriva a palavra dos fariseus, perushim, né, que é onde a gente traduz em certo grau em fariseu. Fariseu também significa santo, santificado, separado. Então eles eram separados, né, por isso que eles eram mestres da lei, mas veja que é uma santificação conforme a ideia humana que a gente viu, conforme Pedro escreveu, que são as vãs maneiras de serem vividas. Então, a santificação de parâmetro humano vai nos tornar fariseus e não crentes. Então, por isso que o nosso parâmetro de santificação é Cristo e não é o homem. De modo que ela começa a ser progressiva, assim como Paulo também disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Ele ainda diz: eu não julgo irmãos que já tenham alcançado. Então, mas o que, Paulo? Você está do mesmo estado que você começou? Não. Eu deixei as coisas que ficaram para trás e prossigo. Veja que é uma caminhada, né? Inclusive em Hebreus no capítulo 12, o verso primeiro, ele vai dizer que, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, né? Porque no capítulo 11 ele descreveu os heróis da fé, então é como se a gente tivesse todas essas referências e nós estamos numa corrida, né? Isso é uma progressão
de que nós precisamos estar melhores hoje do que nós somos ontem, mas melhores no sentido de separados conforme a imagem de Cristo. Eu parecer mais com Cristo hoje do que eu estive parecido com ele ontem, até que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos, a qual eu não acredito que nós alcançaremos aqui. Então a gente precisa, enquanto nós tivermos possibilidade aqui, estarmos cada vez mais parecidos com Cristo, estarmos cada vez mais alinhados com a sua obra, no qual nós temos o parâmetro absoluto de santificação, de separação do pecado, para que nós em Deus e em Cristo nós podemos chegar à reta final, que é a santificação perfeita e final, que é quando Paulo vai dizer também em 1 Coríntios no capítulo 15, a partir do versículo 54, também se eu não me engano, que é quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão, né? Porque o aguilhão da morte é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o processo de santificação começa e termina em Cristo, porque também, citando a carta aos Hebreus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós falamos sobre santidade, então, na pessoa de Deus, falamos sobre a santidade dentro de um espectro teológico. Então, qual que é a dinâmica da santidade? Ela como sendo progressiva, como sendo algo passado, como sendo algo presente e também futuro. E agora falaremos sobre a santidade do ponto de vista prático. Toda teologia deve ser aplicada. Então, Deus nos informa que Ele é santo para que o conheçamos e também como parâmetro para a nossa santidade. Nós vemos os diferentes aspectos da santidade revelados na Bíblia dentro de um arcabouço teológico sistemático para que possamos praticar isso em nossas vidas também. Precisamos viver teologia, já que essas doutrinas são bíblicas. Nesse sentido, temos a santidade na vida diária. E precisamos nos lembrar da aula que nós falamos sobre o pecado. Salvo engano, na lição 3, na aula 3, falamos sobre o pecado. Então, quando falamos sobre pecado, isso nos norteou para a lição passada, nos norteia para a atual lição e para a próxima lição. Quando falamos sobre pecado, devemos nos lembrar da condição terrível que todos os homens estão inseridos, que é a condição do pecado. Quanto a isso, muitos filósofos, também teólogos, levantaram muitas questões. Há um filósofo francês chamado Nicolas Malebranche. Ele é um filósofo que atua dos séculos XVIII, ele morre no começo, aliás, do século XVII, ele morre no começo do século XVIII. Ele fala algo interessante, nós podemos tomar algumas questões que ele disse. Ele diz que no Éden, a razão do homem, a razão, isso é, a sua alma equilibrada com o seu corpo. Então ele diz que o homem tem razão no Éden. A sua alma é equilibrada com o seu corpo. Só que quando o pecado entra na humanidade, isso perturba a razão original das coisas. E agora o homem tem essa inclinação natural ao pecado, e é assim que ele define, inclusive, o pecado natural. Ele fala muito sobre isso. E trazendo para um filósofo um pouco mais atual, René Girard, ele vai dizer que ele interpreta pecado original com duas perspectivas. O ser humano como sendo aquele que olha para as coisas e se baseia nelas para a sua própria vida, então ele ilumina um objeto com o seu desejo e outra pessoa toma como o seu desejo, como o desejo do outro, melhor dizendo, parâmetro para si mesmo. E em segundo lugar, ele fala de uma cultura que é totalmente violenta. Ele entende o pecado dessa forma. É claro que nenhuma dessas perspectivas é tão fidedigna quanto a Bíblia Sagrada, mas elas dão alguns insights, se nós podemos falar assim, algumas direções sobre o quão caótica é a nossa humanidade. Quanto à perspectiva de Girard, nós entendemos que o pecado original não está associado necessariamente à cultura, no sentido de que eu peco porque eu estou numa cultura pecaminosa, mas a cultura é pecaminosa porque todos são pecadores. Entendemos que o pecado é algo inerente ao humano, ao ser humano. Só que quando ele fala que a cultura humana foi lançada aos alicerces da violência, nós percebemos o quão difícil é se manter em santidade.
Quando o Malebranche vai falar que o pecado trouxe o problema da razão para a humanidade, que agora a humanidade está longe de Deus, e isso confirma totalmente o que Paulo vai dissertar na carta aos Romanos, onde ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós vemos o quão caótico é o nosso estado e como se manter em santidade na vida diária é difícil. Inclusive, Gerhard ele fala sobre essa questão da gente se espelhar no próximo. Ele foi um antropólogo, postulou algumas coisas também de psicologia, e é interessante isso, porque nós também nos baseamos nos pecados das outras pessoas. Nós pecamos porque somos pecadores, mas em muitos momentos os pecados específicos são realmente razões de influência das outras pessoas. Então, trazendo isso para o lado do jovem, as influências são muito grandes. E se manter em santidade é ter a maior influência em Deus. É necessário ter a sua maior influência na pessoa de Cristo. Porque quando nós tomamos as nossas influências em outras pessoas, o caminho que tomaremos, então, o caminho que seguiremos é o caminho do pecado. A questão é, se nós estamos debaixo do pecado, é possível se santificar? E a resposta para isso é muito clara. Muitas coisas não eram possíveis se Jesus não tivesse morrido no Calvário. Na verdade, nada que nós estamos vivendo na atualidade seria possível se Jesus não tivesse morrido no Calvário. Então, Deus, realmente, o pecado realmente tira todo esse plano de santificação. Mas a cruz dá ao homem condições, capacidade. Essa capacidade vem de Deus, não é coisa nossa. Vem de Deus, é glória dele. Mas a cruz nos dá condição para buscarmos esse atributo como um atributo comunicável de Deus para as nossas vidas. Sede santo porque eu sou santo, isso está escrito. Pedro toma essa frase, esse versículo do livro de Levítico. Sede santo porque eu sou santo, eu sou parâmetro para a vida de vocês. E Deus fez esse parâmetro acessível no Calvário. Quando a gente olha para João, por exemplo, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Só que a gente viu a glória de Deus através de Jesus. E tudo isso servindo como um parâmetro para as nossas vidas, como um platô para nós. Ele vai dizer que nós somos santificados pela palavra, no segundo subtópico. Não há santificação que não seja pela palavra. Precisamos saber quais são os nossos deveres. Ainda que haja no homem realmente a moralidade, isso como sendo algo inerente ao homem, a Bíblia Sagrada também o norteia para o que ele deve fazer e dá ordem, dá prescrições aos seus cultos, aos seus rituais e também às suas práticas cotidianas. E a palavra de Deus não só como esse agente de prescrições, mas como esse agente santificador, como sendo aquele que santifica. Jesus, inclusive, fala sobre isso em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, quando Jesus orava ao Pai pelos discípulos. E isso é interessante porque a gente vê como o diabo tenta tirar a verdade de nós. Porque Jesus disse, Pai, eu fui odiado por esse mundo, e eles também serão odiados. Isso é porque eu não sou do mundo. E eles serão odiados, inclusive, pela verdade que eles carregam. A verdade que nós carregamos gera ódio. Só que Jesus, no versículo 17, ele diz, mas santifica-os na verdade. Então, a mesma verdade que em muitos momentos traz perseguição a nós, é também um fator de santificação para as nossas vidas. E em terceiro e último lugar, a santidade que nos conduz para o céu. E nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós somos santos ou renunciamos às coisas do mundo. Não é para que não percamos o ministério, não é para que não fiquemos enfermos ou que soframos algo nessa terra. O nosso maior interesse de ser santos, de renunciar o pecado, não é nos livrar do inferno, mas porque em nós deve haver um constante e ardente desejo por ver a face de Deus, por ver o nosso Cristo, e não retribuir, mas viver conforme a mensagem do Calvário. F.B. Meyer disse uma vez que quando nós nos sacrificamos por outra pessoa, nós podemos penetrar um pouco do significado do Calvário. Isso sobe a Deus como aroma, como perfume suave, como perfume agradável. Trazendo isso para um tom de santificação, quando nós nos sacrificamos por Deus, nós também estamos penetrando um pouco do significado do Calvário. E isso é uma forma de louvor e adoração a Deus. Portanto, meus irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Desejamos a vocês uma boa aula.